começar aqui a gravação para depois disponibilizar para vocês lá no YouTube. Pronto? Tranquilo? Show. Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais um encontro nosso aqui nessa matéria fantástica, direito falimentar, né? Essa semana passada nós tivemos aquela noticiazinha, né, pessoal, que eu trouxe no grupo, acerca dos pedidos de insolvência, né? Nós podemos chegar aí a 3 mil pedidos de insolvência no nosso país, tá? Então, esse período de Covid aí, de pandemia, muita coisa pode acontecer no direito recuperacional, né, no direito falimentar, essa nossa matéria que nós estamos aqui estudando, tá? Então, bora lá, bora voltar aqui para o nosso PowerPoint, fazer uma recapitulação de tudo que a gente já viu, né, de tudo que a gente já estudou aqui nessa disciplina, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui, pronto, permitir a entrada aqui da Evelyn. Então, bora lá. Tudo que a gente já falou em recuperação judicial e falência. Na verdade, a gente começou contando um pouco da história do direito falimentar, tá? Para que a gente possa recapitular todo o assunto que a gente já viu. A gente começou a falar um pouco sobre a história do direito falimentar, de Roma Antiga, como é que surgiu essa ideia de pagar a dívida, né, com a própria vida, né? E aí nós chegamos ao ponto norteador da nossa aula, princípio norteador, que são os princípios da função social e da preservação da empresa. De fato, a empresa ela exerce, pessoal, uma função social, né? A gente viu que, na verdade, a empresa ela gera emprego, ela movimenta uma economia, ela arrecada tributo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa ela tem um papel social. É o que a gente chama de princípio da função social da empresa. E diante desse cenário, diante de toda essa função que a empresa exerce perante a sociedade, é necessário que a gente lute pela sua preservação. Segundo princípiozinho, né, que existe no direito falimentar, o princípio da preservação da empresa. Grande William, chegou aí, boa noite, meu irmão. Então, o princípio da preservação da empresa vai visar justamente a preservação dela, né? O nome já está falando. Por que vai preservar? Porque ela tem uma função social. Isso, inclusive, está previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, a Lei da Recuperação Judicial e Falência. Lá no artigo 47, ele vai dizer que a recuperação ela tem o objetivo justamente viabilizar essa superação de situação da crise. Ela está com crise econômica, crise administrativa, crise financeira, que a gente já viu que existe 3 tipos de crise, né? E aí a empresa ela vai buscar, por meio da recuperação judicial, a sua viabilidade, a superação dessa situação, né? Tendo em vista ali a função social que ela exerce, tá? Então, a gente viu tudo isso no começo, falamos um pouco sobre a recuperação judicial, né? A recuperação ela pode ser tanto pela via judicial quanto a via extrajudicial. A diferença que existe é porque na via extrajudicial não precisa ter dívida tributária nem trabalhista. Se a empresa não tiver, pode seguir caminho pela via cartorária, tá? Então, quem pode pedir a recuperação judicial, professor? Empresário e sociedade empresária. Lembrando que, para que você possa solicitar a recuperação judicial, é preciso estar regularizado. E o que é regularizado, professor? É estar, de fato, inscrito ali na junta comercial. Tá? A gente está falando aqui de empresário e de sociedade empresária. Portanto, tipos societários que exercem atividades econômicas. Tá? O próprio artigo, o artigo 2º, né, a própria legislação no seu artigo 2º, ela diz o seguinte, que não se aplica essa lei à empresa pública e sociedade de economia mista e diversos outros tipos societários, tipos, na verdade, de empresas, né, assim dizendo, de situações que não se aplica também à recuperação judicial. A própria lei que fala isso. Mas o entendimento para a gente tem que decorar, professor, olha, para concurso público vejo que sim. Tá? Mas para a gente poder entender a dinâmica da coisa, por que não pode pedir recuperação judicial um plano de saúde, por exemplo? Está ali, o plano de assistência à saúde. Por que não pode pedir recuperação judicial? Porque você imagina uma pessoa agora, em plena Covid, né? Como é que ela iria solicitar a ajuda do seu plano e seu plano está em recuperação? Então, essa é uma discussão até muito delicada. Por quê? Porque quando foi, eu acho que tem em torno aí de umas 2 semanas, mais ou menos, a Unimed, agora, se eu não me recordo, deixa eu ver aqui a notícia, eu vou até passar no grupo. Deixa eu abrir aqui rapidinho, pessoal. Só um segundo. A Unimed... Deixa eu ver se eu acho. Não encontrei não. É um negócio que tinha aqui.
Deixa eu ver se eu acho de maneira muito rápida, para a gente não perder tempo, mas eu acho que não encontro mais não. Eu vi em algum canto, depois eu vou procurar e passo para vocês, uma discussão acerca das cooperativas, né? Era no grupo da OAB. Eu vi em algum canto. Depois eu acho e passo para vocês, tá? Mas o que a gente está falando, querendo dizer, é que está tendo já discussões acerca disso, tá? Acerca da possibilidade de cooperativas, de plano de saúde pedirem recuperação judicial. Tivemos recentemente um time pedindo recuperação judicial. Deixa eu só ver aqui rapidamente para passar para vocês, só por curiosidade, depois eu até mando no grupo, né? Time pede recuperação judicial. Eu já falo qual foi o time de futebol, para quem gosta de futebol, deixa eu ver aqui, foi o Figueirense, né? O Figueirense pediu recuperação judicial. Aí você vai falar, pô, mas como é que pode? Bom, ele nada mais era do que uma sociedade, né? Era uma sociedade de capital aberto, né? O Figueirense era uma coisa assim, uma empresa, na verdade, era um time empresa. Então, são curiosidades, eu vou passar aqui depois daqui, não terminar a aula, no grupo, para vocês darem uma lida, acerca da discussão dos times de futebol também, em poder pedir recuperação judicial. Olha só que interessante. Foi há 4 dias atrás, teve essa notícia que eu esqueci de passar para vocês. Eu vi, li e esqueci de passar, acerca da recuperação judicial de times de futebol, né? Olha só que interessante, como essa temática da recuperação está em alta, pessoal, que a gente está estudando. E aí a gente vai estudar como é que a gente iria preparar, de fato, se aquela empresa que estava nos procurando, se ela poderia ou não ingressar judicialmente para requerer o seu pedido de recuperação judicial. E aí nós vimos que existe um artigozinho, que é o artigo 48 da Lei 11.101, que vai falar os requisitos que existem para que possamos propor essa ação da recuperação judicial. O primeiro grande requisito está previsto lá no CAPT. Ele vai dizer o seguinte, né? Para que você possa requerer a recuperação judicial, a primeira coisa é que você esteja exercendo de maneira regular a atividade econômica e há mais de 2 anos. Olha só. E como é que essa atividade regular existe? De fato, você vai ter que pedir uma certidão lá na junta comercial. E aqui, mais uma vez, esse é um dos benefícios em ter uma atividade de maneira regular, de maneira regularizada. É um dos benefícios existentes, tá? Então, por isso que se estimula muito você, de fato, a regularizar a sua empresa. Por quê? Porque uma das ideias que se pode fazer é pedir a recuperação judicial, tá? Então, o primeiro grande requisito, de fato, que nós já estudamos nas nossas aulas anteriores, é que a empresa precisa ter há mais de 2 anos estar exercendo de maneira regular a atividade. Segundo, ela não ter falido. Beleza, meio óbvio isso. Terceiro, ela não ter há menos de 5 anos requerido ou obtido, na verdade, a concessão da recuperação judicial. Olha só o que o artigo fala. 5 anos, não ter há menos de 5 anos, obtido concessão. O que isso quer dizer? Que ela pode ter há menos de 5 anos requerido a recuperação. Ela pode requerer, só não foi concedido. Olha só uma pegadinha de prova que poderia cair, né? Se tivesse uma questão lá, falava assim, um dos requisitos para solicitar a recuperação judicial é que a empresa, há menos de 5 anos, não ter, há menos de 5 anos, requerido concessão da recuperação judicial. Olha só, pegadinha grande, viu? Requerer ela pode, ela só não pode ter obtido concessão, tá? Concessão é conceder, é aprovar, mas requerer, ela pode. Entendeu? Então, pegadinha que a gente podia criar aí, uma questão de prova de concurso, poderia usar muito bem essa ideia, tá? Então, prova de OAB poderia... A OAB não é muito de fazer isso não, mas prova de concurso sim, que é o negócio, você tá lá na hora da prova, tá nervoso, não sei o quê, tanta matéria que você estuda no concurso, aí vem uma banca e joga um negócio desse, poderia criar, tá? Então, primeiro grande requisito, a empresa tem que estar em exercício de maneira regular há mais de 2 anos. A empresa está há 1 ano, não pode. Tem que ter há mais de 2 anos. Segundo, ela não ter falido. Beleza. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão da recuperação judicial. E, por fim, os sócios ou administradores não podem responder por crimes falimentares. A gente vai estudar isso lá no finalzinho, em falência. Tá? Os crimes falimentares. Então, esses foram os primeiros requisitos que nós vimos para a propositura da ação da recuperação judicial. Show de bola, professor? Já vimos os requisitos, já entendemos quais são os requisitos que as empresas elas podem, de fato... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, que eu vi um
Plou aqui, mas não. Oi, alguém ia falar? Acho que... É o William, tudo bom, Márcio? Fala, William. Pronto, levantou a mão aqui, foi mal. Me tira uma dúvida aí. Uma empresa, normalmente tem empresas que ela mudam de atividade. Ela, às vezes, tem 10 anos e muda de atividade. Certo. Então, ela vem trabalhando, um exemplo, ela vem trabalhando com transporte. Certo. E com um ano, ela mudou de atividade, aí vem para locação. Aí, certo. Com esse ano, ela teve problema. Será que é consentido a recuperação para ela? Pronto, eu vejo, William, nessa situação, se ela fosse puxar, né? Porque se ela fosse puxar a certidão na junta, seria pelo CNPJ, né? E a aí. Junta uma certidão simplificada dizendo a história dela. Essa história dela ela vem mudando a atividade. É isso que eu ia falar. Talvez ele puxando a certidão simplificada na junta, como sairia ali todo o histórico dela, eu viria, o William, nessa situação, não vejo problema algum. Vejo como comprovante, sim, de que está exercendo a atividade há mais de 2 anos. Pode ter mudado o ramo, mas ela está exercendo a atividade. Né? Beleza, eu vejo dessa forma, cara. De fato, eu nunca vi em doutrina falando algo sobre isso. Essa mudança de atividade. Mas se a gente fosse parar para pensar, quando a gente puxa, agora trazendo para a prática da advocacia, quando a gente puxa ali aquela certidãozinha, que tem todo o histórico da empresa, eu não vejo problema o fato dela ter mudado só a atividade. A empresa, se ela já exerce, já existe, né? Então, eu não vejo problema não. Ei, boa pergunta, cara. Valeu, obrigadão aí. Show. Não vejo problema para essa situação. Opa, calma aí, eu acho que era a Joselice. Manda lá, Joselice. Professor, boa noite. Boa noite. O fato de uma empresa mudar a razão social pode ser uma forma de burlar para dizer que está com falência ou não tem nada a ver? Deixa eu pensar aqui. Para ela mudar a razão social para dizer que está em falência. Porque, na verdade, quando você entra em falência, você já recebe esse nomezinho de falência no final. Empresa falida. Ela vai aparecer isso nos processos judiciais, que nem quando você está em recuperação judicial também aparece essa nomenclatura. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que está querendo dizer o seguinte, professor, uma empresa ela vai fechar, aí muda o nome. Seria isso? Mais ou menos, estava querendo falar? Pronto. É isso mesmo. Pronto, beleza. Como é que é a falência? O que é a falência, né? Para a gente poder, porque às vezes a gente só vê assim, a empresa só encerrou as atividades, mas ela não necessariamente faliu. Já aconteceu, já tive muita coisa prática nesse sentido. Você chega o cliente, não, ela faliu. Faliu ou encerrou as atividades? Porque, o que é a falência? A falência, a gente vai estudar depois para a nossa V2, tem um procedimento de falência, onde você junta todos os seus credores, né, para você, de fato, por meio da massa falida, honrar os seus compromissos. Né? O que é a massa falida? É você juntar tudo que você tem de bem, porque a empresa ela não funciona mais, ela parou de funcionar. E aí você junta todos os bens da empresa, tem 10 carros, tem 2 imóveis, tem 5 terrenos, tem, sei lá, uma conta bancária de R$1 milhão, tudo no exemplo. Junta tudo e cria o que a gente chama de massa falida, que é esse conjunto aí de bens, de tudo que a empresa tem, né? Lucro para ganhar, enfim, tudo que ela tem. E aí, por meio do procedimento falimentar, ela vai pagando aquelas classes que a gente já estudou, classe trabalhista, classe dos quirografários, microempresa, ela vai pagando aquela galera. E aí, no final, depois de ter quitado tudo, ela faliu. Então, aí sim eu posso dizer que uma empresa, de fato, ela teve a sua falência decretada. Então, quando eu falo em falência, muita gente fala assim, deu calote. Não, pelo contrário, a empresa que faliu, de fato, ela pagou tudo direitinho e, de fato, encerrou suas atividades. Agora, o que acontece é que muitas empresas chegam, não entram com pedido de falência, fecham as portas e somem. E aí isso até gera aí diversos credores que ficam sem saber aonde que está aquela empresa para poder cobrar, para poder executar, e aí você vai ter que partir para aquilo que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, que aí você vai ter que ir para cima dos sócios, de fato. Então, Joselice, a tua pergunta, professor, a falência, muitas empresas podem mudar o nome, né? Era isso, Joselice? Para poder, de fato, criar uma ideia de falência, né? Então, quando a empresa ela muda o nome e some do mapa, assim dizendo, né? Isso acaba sendo uma prática ilícita, né? Você está deixando aí diversos credores à mercê. Então, esses credores provavelmente irão ingressar judicialmente,
irão pedir a desconsideração da personalidade jurídica e ir para cima dos sócios. Tá, Juscelis? Certo, Não sei obrigada, se eu te respondi. Respondeu, Beleza. muito obrigada. Show de bola. Isso a gente vai estudar mais à frente, tá? Que é a falência. A gente vai falar sobre isso, todo esse procedimento que existe. E aí, de fato, quando a empresa ela tem a falência, é porque, de fato, ela passou por um procedimento todo, né, falimentar, pagou todo mundo e não deve mais a ninguém, apesar dela ter falido. Quando eu digo que a empresa só encerrou as atividades, ela pode ter muito bem baixado as portas, como só o que acontece é isso, ela baixa as portas e some. Só que, meu amigo, execução, o cara te acha até onde você não queira, né? Ainda mais execução trabalhista, às vezes, o juiz trabalhista ele te encontra até onde você não queira. Então vai para cima dos sócios, e aí busca bem, busca conta. Então é melhor você partir pela forma legal, assim dizendo, de encerramento da atividade, que é por meio da falência, de fato. Tá? Beleza? Show de bola. Deixa eu só baixar aqui, que senão fica levantado aqui para mim. Beleza. Qualquer coisa, pessoal, só perguntar aí, tem mistério não. Então, de fato, a gente estava falando sobre a comprovação da atividade, né? E aí você puxa essa certidãozinha na junta, né? E a própria certidão já demonstra quanto tempo você está em exercício de maneira regular. Ah, professor, a empresa trabalhou 10 anos e nunca se regularizou. Mas faz 1 ano que ela é regularizada. Ela pode pedir? Não. Por quê? Porque ela estava irregular, nem a junta sabia que ela existia, né? Então, não vai conseguir dessa forma. Então, para quando eu vou entrar então, com pedido de recuperação judicial, diante de todos esses requisitos, aonde que eu entro? No principal estabelecimento. E o principal estabelecimento, muita gente confunde com matriz da empresa. Primeira coisa que o pessoal fala, o principal estabelecimento é a matriz da empresa. Não necessariamente. Para o mundo do direito empresarial e mais especificamente para o mundo do direito falimentar, principal estabelecimento é onde há maior concentração de negócios. Então, pode acontecer, por exemplo, da Uninasal, a matriz dela é em Recife. Mas vamos supor que em Maracanaú é onde há a maior quantidade de alunos. Vamos dar um exemplo. Então, onde é que eu iria protocolar a minha ação de pedido de recuperação? Em Recife ou em Maracanaú? Em Maracanaú. Por quê? Porque é onde há a maior concentração de volume de negócios. Tá? Então, muita gente pensa assim, tem muita gente que erra essa questãozinha, isso aqui é questão de prova, de concurso, o pessoal gosta de perguntar, o principal estabelecimento ele coloca como matriz, porque induz você ao erro, né? Você pensa logo, matriz é a principal empresa, o principal estabelecimento, mas aqui a gente está falando do direito falimentar. E o que é importante para o direito falimentar é onde há, de fato, a maior concentração de credores. Porque a recuperação nada mais é, pessoal, não é essa ideia de calote, isso aí é uma visão muito ultrapassada, né? Era mais na época da concordata. Hoje não, tem todo um procedimento que você cumpre, de fato, visando, primeiramente, garantir o pagamento dos credores. Aqui é mais uma prova. Você ingressa com a recuperação judicial onde há maior concentração de credores, né? Então, é onde é o foro competente para a propositura dessa ação, tá? E aí nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o artigo 51 da Lei da Recuperação Judicial. Esse artigo 51, ele vai trazer os requisitos da petição inicial. O que tem que ter na petição inicial da recuperação judicial? Inclusive, nós vimos aquela petição da OI, né? Então, é uma petição que traz toda a parte histórica da empresa, o porquê que ela merece ser preservada, o porquê que aquela empresa, qual é a função social que aquela empresa exerce. Ela tem que juntar nessa petição inicial, está lá no artigo 51, a relação de débitos, a relação de credores, de trabalhadores. Então, o artigo 51, se você quer fazer uma petição inicial, né, assim dizendo, para pedir a recuperação judicial, é o artigo 51. Ele tem todos os requisitos, né, como se fosse, que tem que ser preenchidos para você ingressar com a petição inicial da recuperação judicial. Tá? Então, tem que ser instruído, pessoal, com todos esses documentos necessários de fato. E aí, quando você entra com o pedido da recuperação judicial e esse pedido ele é deferido, o artigo 52 vai colocar algumas coisas que o juiz vai fazer. Primeira coisa, ele vai nomear um administrador judicial. A gente falou sobre isso na nossa aula retrasada, salvo engano, né? O administrador judicial nada mais é do que um profissional. Esse profissional, eu vou já mostrar aqui, tem um artigozinho que fala sobre isso.
esse profissional, ele não necessariamente é um advogado, ele pode ser um economista, ele pode ser um contador, né? Pode ser qualquer pessoa, qualquer profissão, ele só elenca como prioridade um advogado, um economista, um contador, um administrador. Mas pode ser qualquer pessoa. Inclusive pode até ser pessoa jurídica. Eu já tive alguns processos de recuperação judicial que eu trabalhei dentro do processo e quem fazia a recuperação judicial era uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa especializada em ser administradora judicial de empresas em recuperação. Olha só que legal, tá? Então, a primeira coisa que vai fazer o juiz é nomear um administrador. Depois, ele vai suspender as ações judiciais. Olha só que interessante. Ele vai suspender por quanto tempo? 180 dias. Então, essa, inclusive, é uma grande discussão que existe, né? Por quê? Porque a nova legislação do direito da recuperação judicial, Lei 14.112, agora de 2020, trouxe essa novidade, prevista em lei, né? Antes não era, hoje já está previsto, que é justamente a ideia da prorrogação dos 180 dias. Antigamente não era possível. Está aqui falando, ó, lá no artigo 6 ele fala que são 180 dias improrrogáveis, que as ações ficam suspensas. Ou seja, por exemplo, se você tiver uma execução contra uma empresa que está em recuperação judicial, a ação fica suspensa por 180 dias. Ah, professor, fica suspenso por 6 meses. Não, por 180 dias. Já vi questão de prova isso, perguntando, colocando lá como item 6 meses. Não é 6 meses. 180 dias, tá? A lei ela é muito imprecisa nesse sentido. Então, por que não é 6 meses? Porque pode acontecer, tem uma variância de dias, né? E 180 dias não bateu os 6 meses, tá? Então, são 180 dias de suspensão. E a lei, o artigo 6º, ele falava em improrrogável. Com a nova lei, agora no finalzinho de 2020, né? Tivemos essa alteração, e uma alteração essa que já vinha da própria jurisprudência, tá? Que é uma decisão para vocês do STJ, tá? E essa decisão, ela já demonstra, de fato, que o STJ já vinha nesse sentido de buscar a prorrogação desse prazo. Por quê? Porque qual é a ideia desse prazo, pessoal, para a gente poder entender? É para que nenhuma ação venha prejudicar o andamento daquela empresa. A empresa está tentando ali, ó, se recuperar. Ela está cheia de dívida. Ela tá tentando pagar o pessoal, os trabalhadores, os credores. Aí tu imagina, a empresa tem um caixa ali, tem um movimento de, sei lá, 100 mil reais, né? Tá conseguindo começar a lucrar alguma coisa. Aí vem uma justiça e bloqueia 50 mil reais. Então é confusão grande, né? Que a empresa, pô, tava se movimentando, tava conseguindo, aí trava tudo, deixa de pagar funcionário, é aquela confusão. Então, por isso que a legislação, ela suspende, né, essas ações de execução, ações contra as empresas que estão em recuperação judicial por esse período. E aí esse artigo 6º, ele falava que eram 180 dias, tá? E aí a jurisprudência entendia que era possível você prorrogar, né, quantas vezes fosse necessário. Tá aqui, ó. Tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. Então, o STJ já tinha um entendimento muito solidificado, né, pacificado, de que era possível sim prorrogar esses 180 dias, né, apesar da lei estar falando que não era possível. Mas, como eu disse, o STJ já tinha um posicionamento jurisprudencial de que era possível, tendo em vista a preservação da empresa. A ideia do STJ é prorroga quanto achar necessário. O importante é essa empresa ser preservada. Agora, um detalhezinho importante. Contra o sócio avalista, esse tipo de ação, as ações não param. Professor, o que é o sócio avalista? Me lembra aí, que eu não lembro mais não. Sócio avalista, avalista. Quando você é avalista de alguma coisa, você é garantidor de um tipo de contrato. Então, quando eu falo assim, dá aqui o seu aval, ou seja, você vai garantir, de fato, que isso aqui aconteça. Então, o que acontece? Quando as empresas começam a entrar em recuperação, começam a ter dificuldade financeira, o que acontece na prática? Geralmente elas vão pedir dinheiro emprestado, lá no banco. E aí o banco vai falar assim, beleza, eu te empresto aqui 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, mas eu preciso de um aval, um avalista. Eu preciso de alguém que garanta, de fato, que se você não pagar, alguém vai responder, que é o avalista. E aí, muitas vezes, como eram valores muito altos, geralmente são valores altos, né?
quem vira o próprio avalista é o próprio sócio. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai chegar para um amigo e falar assim, rapaz, ensina aqui para mim, vira aqui meu avalista de R$1 milhão. Ninguém vai querer, né? Então, geralmente, fica na figura do sócio mesmo. O próprio sócio, rapaz, eu mesmo vou ser o avalista desse empréstimo. E aí ele coloca uma casa como penhora, e aí vai, N fatores. Então, essa suspensão dos processos não para eventuais execuções contra os sócios, não. Tá? O sócio avalista não suspende. Isso aí já é entendimento do próprio STJ. Inclusive, existe um enunciado aqui, número 43, da primeira jornada do direito comercial dos juízes federais. E essa jornada diz que não para, não suspende as ações contra o sócio avalista. Tá? E aí nós vamos falando, pessoal, tudo nas aulas passadas, né? Falamos sobre o administrador judicial, que é a figura daquela pessoa que é nomeada pelo magistrado, e essa pessoa, esse profissional, ele é preferencialmente advogado, economista, administrador, contador ou pessoa jurídica especializada. Preferencialmente, tá? Pode ser um médico? Pode, mas é difícil acontecer, né? Porque a pessoa não tem um know-how ali em relação à temática, tá? Mas pode acontecer. A legislação, ela diz que preferência vão ser esses profissionais, tá? E aí, o administrador judiciário vai receber o dinheiro dentro desse processo por meio da empresa que está em crise. Ela quem paga o salário do administrador. E aí o pessoal até brinca, rapaz, será que dá para ganhar dinheiro, né? Ficar rico? Dá. Tem muita gente, pessoal, que atua só com recuperação judicial e ganha uma grana grande. Grande mesmo. É uma área do direito que paga muito alto, né? Eu, na época, eu tentei ser administrador judicial, né? Depois eu acabei enveredando para a área acadêmica e hoje em dia advogo, mas não fui mais atrás da administração judicial. Mas porque você realmente tem que se dedicar muito a essa área, né? Mas tem uma excelente remuneração. Então, você que pensa em advogar numa área do direito empresarial, ainda mais do direito falimentar, você que gosta, é uma área que paga muito bem e tem pouquíssimos profissionais, né? Então, por exemplo, aqui, a gente está falando aqui, ó, 2% no caso de microempresa. 2% de quê? Da dívida. Então, tu imagina uma dívida de R$1 milhão, mais ou menos. Pô, o cara tira aí em torno de 2%, dá 20 mil, né? Mais ou menos 20 mil reais por mês que você vai ganhar nessa brincadeira. Isso tudo, assim, a empresa paga para você. Quero mostrar que existe um bom mercado de atuação. Tá? Então, quem gosta dessa área que mexer com administração, de trabalhar com empresas, né? É uma excelente área no direito e pouco explorada. Pouca gente se dedica a isso aqui. Tanto que, geralmente, quando tem curso de administração judicial, fica muito restrito ali Rio e São Paulo. Quase não vem um curso aqui para o Ceará, para o Nordeste em si. Fica muito restrito a Rio e São Paulo, né? E aí, pessoal, quem tiver interesse, vale a pena, às vezes, investir isso, porque é mais um curso para você mostrar para o juiz. Porque quem te nomeia é um juiz, tá? Então é preciso você ir lá na vara, conversar com o juiz, mostrar que você sabe daquele conteúdo, tá? Então a administração judicial vale a pena, é uma boa carreira. Mas aqui para nossa, saindo um pouco dessa prática, né, de remuneração no mundo do direito, vale a pena a gente pensar também de que o administrador judicial é essa figura desse profissional que é nomeado pelo juiz, tá? E ele vai auxiliar o dono da empresa, o gerente da empresa, o sócio administrador, ele vai auxiliar esse administrador na administração daquela atividade. Então, o administrador judicial, tudo que o dono da empresa for fazer, ele comunica para o juiz. Então, ó, o rapaz lá está vendendo 2 caminhões. Ó, ele acabou de contratar 3 funcionários. A empresa ganhou R$1 milhão, mas pagou 700 mil de dívida. Ou seja, o administrador ele vai, de fato, administrar a empresa juntamente com o administrador, o sócio administrador. Tá? Por que eu falo juntamente? Porque na falência, o administrador ele é destituído. Olha só que coisa. Quando a empresa ela entra em falência, sai o sócio administrador, ele não manda mais em nada na empresa. Quem vai mandar é o administrador judicial. Olha só que invocado, né? Isso não é na falência. Aqui na recuperação, os dois trabalham em conjunto, ó, lado a lado. Tudo que é feito é enviado para o juiz. O administrador é um braço direito do juiz dentro da empresa. Tá? Beleza? Então,
para a gente poder entender essa figura do profissional chamado administrador judicial. E aí, pessoal, com tudo dando certo, tudo dando perfeito, a gente entra aqui com o deferimento do pedido da recuperação judicial, tá? E aí a nossa aula de hoje, tá? Então, deferido o pedido, tudo pronto, professor, entrei com a petição, o juiz já analisou, tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo show de bola. Bora então para agora, ele deferiu a petição, ele nomeou o administrador, né? Já fez tudo aquilo que o artigo 52 lá falava, inclusive eu vou já abrir aqui o artigo 52, calma aí, a gente já ir acompanhando também, quem puder abrir aí no Vadimeco, tá? Lei 11.101/2005, por gentileza, tá? Artigo 52. Então lá ele vai falar, estão tudo em conformidade com a letra da lei, o juiz vai nomear o administrador, vai determinar a dispensa de apresentação de certidão negativa, ordenará a suspensão de todas as ações, então ele vai fazer todas essas atividades que o juiz tem que fazer no artigo 52. E aí, pessoal, interessante de observar que nesse momento vai ter a verificação e a habilitação dos créditos. É a próxima fase após o deferimento da petição. Então, para a gente entender o passo a passo, primeira coisa, eu analiso a empresa. Ela preenche aqueles requisitos? Preencheu. Então, bora para o próximo passo. Qual é? Fazer a petição inicial. Vou fazer a petição com todos aqueles requisitos lá no artigo 51. Entrei com o processo, entrei com a petição, protocolei. O juiz vai analisar e vai deferir a minha petição. Professor, se ele indeferiu, morreu, né, o processo. Você tem que ou entrar de novo, se foi sem julgamento do mérito, né? Ou então, se ele negou, não tem o que fazer, né? Então, ou cabe recurso, no caso, né, de uma decisão como essa. Mas, de fato, a nossa ideia é que a gente vai buscar o deferimento. Então, sendo deferida, né, ela passa para o artigo 52, que após o deferimento, o juiz vai nomear um administrador, vai verificar se está tudo direitinho, tudo legal, né, vai dispensar a certidão negativa de débito e vai dar prosseguimento ao processo. Qual é a próxima fase após o deferimento? É a verificação e a habilitação dos créditos. Então, como é que funciona? Artigo 7º, ó. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor, e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Publicado o edital previsto no artigo 52, deixa eu só entrar aqui também na nossa legislação, calma aí, Lei 11.000, deixa eu abrir também para a gente fazer acompanhando aqui também, 11.101/2005. Deixa eu entrar que eu estou sem meu Vadimeco aqui. Calma aí. Deixa eu entrar aqui no site. Pronto, é o artigo que eu estou, é o 7º, né? Deixar aqui aberto também, calma aí. Pronto, artigo 7º, deixei aqui, pronto. Então, bora lá. Então, no artigo 7 vai falar. Então, a verificação dos créditos é realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Então, o que ele vai fazer? Qual é o primeiro passo depois de todo o deferimento? O administrador judicial ele vai analisar a documentação. Os livros contábeis que ele anexou, os documentos comerciais e fiscais que o devedor anexou, a lista de credores que ele apresentou inicialmente. Então, o administrador, por isso que eu disse, dá um trabalho desgraçado. Ser administrador, você ganha bem, mas dá trabalho, né? Mas você ganha bem. Então, o administrador ele vai analisar toda a documentação praticamente contábil da empresa. Vai ver o que ela está devendo de fato, a lista dos credores, o que está acontecendo ali na empresa. Verificado esse primeiro momento, o que ele vai fazer? Ele vai publicar um edital. Ó. Publicado o edital previsto no artigo 52, ou no parágrafo único desta lei, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos. Então, o que acontece? Quando o administrador começar a analisar a documentação, ele vai
depois tudo analisado, ele vai publicar um edital. O que é essa publicação do edital? Primeiro, para informar que aquela empresa está em recuperação judicial, então ele faz o edital porque é uma forma de comunicação pública, e aí naquele edital vai ter ali, vai pedir para que todo mundo, né, os credores, entrem em contato com o administrador de maneira administrativa. Esse primeiro momento é de maneira administrativa. A legislação não fala isso. Aqui o que eu estou contando para vocês é a prática da advocacia. Então, nesse primeiro momento, quando o administrador ele solta esse primeiro edital, pedindo com que os credores habilitem os seus créditos, é de maneira administrativa. O que isso quer dizer? O administrador fala assim, pessoal, a empresa aqui, a Oi, entrou em recuperação judicial. Quem tem crédito com a Oi, por favor, entre em contato comigo nos próximos 15 dias. Ou então, geralmente, ela manda cartas, né, e-mails para os credores, porque ela já tem uma relação inicial que é enviada pela empresa dos credores que ela tem que pagar. Então, geralmente, o administrador ele sai pegando o contato dessas empresas, né, e vai mandando aí comunicações. Então, você entra em contato com o administrador de maneira administrativa. Como assim? Você manda um e-mail. Então, por exemplo, uma vez, um cliente nosso lá no escritório, ele tinha um crédito para receber, era de R$5.000, praticamente, que ele tinha para receber da empresa. E aí, a empresa estava bem nessa fase, o administrador mandou uma carta para ele, informando, né? Ele já era um credor previsto na lei. Ele mandou uma carta para o meu cliente e falou assim, a empresa X está entrando em recuperação judicial lá em São Paulo, e o seu crédito, de acordo com o devedor, é o valor de R$3.000. Aí eu falei, epa, tá errado. Não é R$3.000 não, é R$5.000. Aí o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o administrador, me apresentei. Olá, doutor, sou advogado, Márcio Plachina, advogo aqui para a empresa X, e recebemos a cartinha aqui, que a empresa tal entrou em recuperação judicial, porém consta como valor do nosso crédito o valor de R$3.000. Esse valor está equivocado. De acordo com os 3 cheques, aí eu tive que mandar anexando para comprovar, né? De acordo com os 3 cheques que tinha a receber na prestação de serviço, o valor total é de R$5.000. Então, peço, por gentileza, que altere a tabela. Então, é um e-mail muito simples, pessoal. Essa primeira fase ela é muito administrativa. É meio bem informal mesmo. Você liga para o administrador, ele bota logo o telefone dele na cartinha. Então, você liga, oi, meu amigo, aconteceu de eu falar com ele lá em São Paulo. Falei, eu estou ligando aqui porque o valor que você passou aqui da minha cliente para receber está errado. Porque o administrador, pessoal, ele pega todos os credores da empresa, tu imagina aí, né? E, primeiramente, os credores que a empresa avisa. Porque tem gente que ela se faz de doido, não avisa no primeiro contato. Então, nesse primeiro contato, ele publica um edital, né, para que você chegue e mande a sua apresentação, sua habilitação ao credor, ao administrador judicial, ou então que comunica a divergência, que foi o que aconteceu comigo. Ele me mandou uma cartinha dizendo que o meu crédito era de R$3.000. Aí eu mandei um e-mail para ele, falei, meu amigo, tá errado, houve uma divergência. Ao invés de 3.000, eu tenho 5.000 para receber. Aí ele foi, eu mandei os cheques, né, para comprovar o que eu estava falando, e aí ele foi e publicou de fato o valor correto. Tá? E é justamente esse parágrafo 2º, ó. O administrador judicial, com base nas informações e documentos escolhidos na forma do caput do parágrafo 1º deste artigo, ou seja, o administrador, com base nas informações que os administradores, que as empresas mandarem, né, os credores mandarem, com base nessas informações e nos documentos escolhidos, ele fará publicar um novo edital contendo a relação dos credores no prazo de 45 dias. Então, diante de todo mundo vai sair mandando e-mail lá para o administrador. Primeiramente é isso, é administrativo. Administrador, o valor que tu me mandaste tá certo. Eu tinha para receber, sei lá, R$4.000, tá certo, é isso mesmo. Ou pode acontecer como aconteceu comigo. Administrador, tá errado. Esse valor que tu me mandou de 3.000, não é 3.000 não, cara. Eu tenho para receber 5.000. Ou pode acontecer daquela pessoa que nem está na habilitação, nem está na lista, e diz, ei, você me esqueceu. Eu vi que a empresa entrou em recuperação, mas você nem me comunicou. Eu tenho R$10.000 para receber. Se me esqueceu, foi de mim? Pois eu estou aqui.
Então, nessa primeira fase, onde há a publicação de um edital, ela é para 3 momentos, assim falando. Para avisar os credores de maneira geral, porque é publicado um edital. 2, para avisar aos credores para se habilitarem. Ou 3, para alguma divergência quanto a um crédito de algum valor. Tá? Então, essa primeira fase é totalmente administrativa, no escritório mesmo, ninguém vai para a justiça aqui. Tá? E aí, diante de todas essas informações, vai ter gente do Brasil, todo mundo todo, mandando carta para esse homem, né, para o administrador judicial, falando, ó, meu direito está certo, meu crédito está certo, olha, o valor está errado, corrige aí. Ou então, ei, tem que pagar menos, tá? Tá pagando é mais. Então, vão ter N e-mails, hoje em dia é muito e-mail, parou no negócio de carta, mas eu cheguei a receber carta ainda em recuperação judicial, bem na época do meu estágio, e aí, hoje não, hoje é mais eletrônico o negócio. E aí, diante de todas essas informações que o administrador judicial receber, em 45 dias, ele vai liberar um edital. Nesse novo edital, ele é dividido, geralmente, por demandas, né? Então, ele divide o edital dos credores, aí trabalhistas, aí ele bota todo mundo, nome dos funcionários tudinho, CPF, quanto tem para receber, todas as informações necessárias. Quadro 2, com garantia real, aí ele bota todo mundo que tem ali, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, ele bota toda a relação, né? Tudo que ele recebeu, o administrador judicial, de informação, ele coloca nesse edital que é publicado. Tá? Então, olha lá, o administrador judicial, com base nas informações e documentos escolhidos na forma do caput, do parágrafo 1º, fará publicar edital contendo a relação dos credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentam a elaboração dessa relação. Então, nessa publicação do edital, ele vai publicar os credores, né, e vai definir, e vai indicar o local, o horário e o prazo em que as pessoas do artigo 8º terão acesso aos documentos. Quem são as pessoas do artigo 8º? Bora lá para a lei. Artigo 8º, aqui, ó. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor, ou o seu sócio, ou o Ministério Público, pode apresentar ao juiz impugnação com relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade. Ou seja, o que vai acontecer? Eles vão publicar o edital com todos os credores no prazo de 45 dias. E vão indicar também local, horário, né, para quem quiser impugnar. Na vida prática, hoje os processos eles são eletrônicos, tá, pessoal? Aqui está falando de uma lei de 2005. Então, em 2005, o processo era físico. Então, o que acontece? O administrador indicava um local e horário. Ó, pessoal, eu estarei em Recife no dia tal, na hora tal, para receber as impugnações. Hoje isso aqui já não existe mais, né? Porque o processo ele é eletrônico. Então ele posta, você em qualquer lugar do Brasil, você já vai lá e impugna aquele tipo de crédito. O que é impugnação? A impugnação é quando a relação dessa do administrador é uma relação de crédito que está errada também. Uma vez aconteceu comigo uma situação assim. O administrador, uma empresa entrou em recuperação judicial. Recebemos ali a comunicação, tá? Aí falava assim, que o nosso crédito era de 20 mil reais para receber. Só que não era 20, era 15 mil. Aí eu entrei em contato com o administrador e falei assim, administrador, tá errado esse valor. Aqui, parágrafo 1º. Administrador, tá errado. Não é 20, 15 mil. Aí o administrador, muito obrigado e tal, por ter entrado em contato, vou corrigir aqui na planilha. E beleza. Quando passou os 45 dias, eles publicaram o edital oficial, assim dizendo, né? Depois de todas as informações, e lá estava 20 mil. Eu falei, rapaz, eu entrei em contato com o administrador, tá errado, mas o homem ainda deixou errado, né? E aí, nesse caso, ainda tem como a gente impugnar o valor, tá? E aí, porque nessa fase agora já é como se fosse tabela oficial, né? A primeira ali é só esquenta, né?
para saber quem que está devendo, quanto é que está devendo. A segunda não, é a tabela oficial. Aí sim, você tem aí, nesse prazo aí do artigo 8º, para apresentar impugnação a esse documento, que é o documento dos credores. Tá? Então, esse negócio de indicar horário, local, hoje em dia, na prática, não existe mais isso, porque os processos são eletrônicos, tá? A não ser que seja um processo físico, que eu não conheço mais nenhuma comarca que esteja usando ainda físico, só no interior do interior, tá? Mas só para você entender por que ele tinha esse negócio de indicar local, horário, é porque o processo ele era físico em 2005, a lei é de 2005, tá? Hoje em dia é todo eletrônico. Então, quando publica o edital aí do próprio credor, quem quiser impugnar já apresenta a impugnação, tá? É tudo eletrônico, beleza? Então, beleza, professor. Verificada essa parte, ó, artigo 8º, que eu acabei de falar. O credor ele pode impugnar. Ou seja, está errado. Esse valor está errado. Eu não tenho para receber 15 mil, não, meu amigo. Eu tenho para receber 20. Você publicou errado e eu falei com você naquela fase lá administrativa. Então, ele pode impugnar esse valor, tá? E aí, pessoal, o procedimento da impugnação está lá no artigo 13 ao 15, ó. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiveram impugnante, a qual indicará as provas consideradas necessárias. Ou seja, como eu estava falando, vamos supor que eu tenha 20 mil reais para receber. Sei lá, 2 cheques de 10 mil reais. Mas o administrador judicial, ele teimou, né? Porque eu avisei a ele, mas ele teimou que eu tenho para receber só 10. Ele não está botando outro cheque. Então, quando ele publicar, eu entro com uma petiçãozinha de impugnação. Essa petição, artigo 3º, tem que ser endereçada, tá aqui, ao juiz por meio de petição e instruída com documentos que tiveram impugnante para comprovar. Quais são os documentos? Os 2 cheques. Então, eu vou fazer a petiçãozinha e os documentos em anexo, os 2 cheques, para comprovar aquilo que eu estava falando. Tá? Então, é muito importante esse artigo 13, tá? Que vai falar acerca dessa figura da impugnação. Artigo 14. Caso não haja impugnação, o juiz vai homologar como quadro geral de credores a relação de credores que trata o parágrafo 2º. Ou seja, se ninguém impugnar, subentende que está tudo certo, não é isso, pessoal? Vamos supor, eu joguei aqui, ó, pessoal, a relação dos credores. Está aqui, ó, todo mundo. Do João a Maria. Todo mundo aqui para receber. Se ninguém reclamar, o juiz vai homologar. Subentende-se, portanto, que está tudo ok. Não tem problema algum com a relação. Artigo 14, isso. Então, e o artigo 15? Transcorridos os prazos, os autos de impugnação serão concluídos ao juiz. E aí, se porventura houver alguma impugnação, esse processo ele vai correr à parte, tá, pessoal? As impugnações, como tem questões de prova, cada um vai provar aquele crédito que ele tinha para receber, ele é um processo que corre à parte do processo principal, tá? Beleza? Então, só para a gente poder entender, professor, já vi lá no começo, nas nossas primeiras aulas, os requisitos para uma empresa entrar com recuperação judicial, vimos os requisitos da petição inicial, vimos o protocolo, o cara fez o protocolo, o juiz analisou e deferiu o procedimento da recuperação judicial. Show de bola. Ao deferir, ele nomeou um administrador judicial. O administrador judicial, a primeira coisa que o administrador vai fazer é analisar a documentação. Parágrafo 1º, ó. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar. Parágrafo 1º. Ele vai analisar a documentação, tá? Ele vai publicar um edital pedindo a documentação para os credores. Aí todo mundo vai habilitar e também vai ter aquela galera que vai divergir. Vai falar, ó, em vez de 20 é 10, em vez de 10 é 15. Então, vai ter a galera que vai divergir. Passado esse primeiro momento, esses primeiros 15 dias, né, ele vai apresentar em 45 dias uma relação oficial de credores. Se porventura tiver alguma coisa errada, os credores, após a publicação dessa relação, têm 10 dias para impugnar. Tá? E aí o procedimento está no artigo 13 ao 15. Tá? Lá no artigo 14 diz o seguinte, se ninguém impugnar, o juiz vai entender que está tudo correto e, portanto, ele vai homologar, tá? A relação de credores. Beleza? Se eu impugnar, artigo 15, o processo vai ocorrer à parte, tá?
por meio da impugnação até que seja comprovado de fato aquele valor, aquele título ali para receber. Tá? Tranquilo? Show de bola? E a habilitação, professor? Vamos supor que está tudo certo, tudo ok. Artigo 9º, bora lá. Para a gente poder já encaminhar aqui até para finalizar, para não ficar um negócio muito cansativo de matéria, né? A habilitação do crédito, realizada pelo credor, nos termos do artigo 7º desta lei, deverá conter. Então, para eu habilitar o meu crédito, o que eu tenho que fazer? Você entra com uma petiçãozinha, pessoal, muito simples, de habilitação. O nome da petição é essa, habilitação de crédito. E aí, nessa petição, nessa habilitação, vai ter que ter, o artigo 9 já fala, ó, o nome, o endereço do crédito, do credor, o endereço que receberá a comunicação. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Não, foi aqui no chat. William, tem empresa que não consegue honrar os compromissos e o que acontece? Bom, no caso, porque a gente já vai ver na nossa próxima aula, William, o seguinte, ela joga essa relação de credores, vai começar primeiro a habilitação, estando tudo certo, o juiz ele vai homologar. Ó, pessoal, tá tudo certo. E aí o próximo passo, e é justamente onde vai entrar essa parte do pagamento, William, é a criação do plano de recuperação judicial. Então vai ser marcada uma assembleia, tá? Por enquanto ainda na fase de documento, né? A gente aqui na nossa conversa. Vai ser marcada uma assembleia chamada Assembleia Geral de Credores. Nessa Assembleia de Credores, o administrador judicial, ele vai chegar lá e vai falar assim, pessoal, ó, tô devendo aqui R$1 milhão. Eu tenho como pagar isso, mas só a metade em 10 vezes. Vocês aceitam isso? Aí vai começar aquela confusão, aquela discussão toda e tal, não sei o que, vai começar uma negociação de fato. E aí, se a galera aprovar, show de bola, segue para cumprimento. Professor, vamos supor que, beleza, a empresa segue para cumprimento, e aí primeiro mês ele paga, o segundo mês diz que parcelava em 10. Pronto, primeiro ele paga, segundo ele paga, terceiro ele paga, o quarto ele deixa de pagar. O quinto ele já não começa a honrar. O que acontece? Os credores, eles podem pedir a falência da empresa, que é a convolução da recuperação judicial em falência. Então, o que acontece, menino? Quando uma empresa ela deixa de pagar, os credores eles podem pedir a convolução em falência. Isso para a empresa é péssimo. Por quê? Porque ela deixa de funcionar. Então, o sócio, o dono da empresa, não quer jamais que isso ocorra. É uma punição muito forte para a empresa você pedir a falência dela. Porque ela fecha. E aí todos os funcionários são demitidos. Então, quando você não cumpre, né, não honra aquilo que está devendo, né, ou se o seu plano não é aprovado na Assembleia, automaticamente você também é condenado em falência. Tá? Isso a gente vai ajudar nas nossas próximas aulas, tá, William? Mas show de bola a tua pergunta, cara. Bora voltar para cá. Então, de fato, a gente está na fase de habilitação, tá? Então, eu vou habilitar meu crédito. Então, você entra com uma petiçãozinha muito simples, de habilitação mesmo, depois eu até mando para vocês no grupo, uma petição para quem quiser depois guardar, tá? Muito simples, contendo ali os dados que está lá no artigo 9º. O artigo 9º vai dizer o nome do credor, quanto que eu tenho para receber, o valor do crédito, né? Os documentos que comprovam, olha, eu tenho para receber R$20 mil. São 2 cheques de 10 mil que você não me pagou, então o cheque estava sem fundo. Então eu tenho que comprovar, eu anexo nessa petiçãozinha de habilitação os dois cheques. Eu escaneio, né? E aí junto como anexo, tá? O que mais? A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, então aqui é uma situação se houver, tá? E a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor também em relação à parte de garantia, se houver, tá? Mas o que é mais importante na habilitação é eu mostrar a prova do crédito. Eu vou chegar para o juiz e falar assim, juiz, ó, a relação do credor está certa, o que eu tenho para receber, de fato, são os 20 mil, e está aqui a minha habilitação, 2 cheques de 10 mil reais. Eu anexo isso na minha petição, tá? Beleza? Então, é importante a gente ver essa parte aqui da habilitação, que isso aqui é uma confusão danada, pessoal, no processo. Por quê? Porque tem muito advogado que não atua nessa área. Aí o pessoal habilita na hora que é para ser administrativa, aí na área administrativa faz isso, impugna. É uma confusão grande, samba do crioulo todo mesmo, né? O processo de recuperação judicial, pessoal, é um processo bem doidão mesmo de acontecer,
porque tem muito advogado que mete uma petição aqui totalmente perdido, né? O plano já foi homologado, aí o cara entra com uma contestação, nada a ver. Tem muito erro nessa parte do processo judicial, tá? Mas aí, por fim, só para a gente já ir encerrando aqui nossa conversa de hoje, professor, vamos supor que uma empresa ela entrou em recuperação judicial em São Paulo. A minha empresa em Manaus. Nunca fiquei sabendo que a empresa entrou em recuperação. Nunca. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Aí eu fiquei sabendo. É difícil acontecer, tá, meu povo? Porque quando você tem dinheiro para receber, você não fica sem saber das coisas, não, né? Mas vamos supor, numa situação hipotética, que uma empresa ficou 10 anos aí sem saber que a outra tinha entrado em recuperação e estava devendo ainda. Tá? Situação totalmente hipotética, mas vamos supor. Existe no direito falimentar a ideia do crédito retardatário. A gente viu que existem prazos, né? Você tem um prazo para impugnar, que são 10 dias. Você tem o prazo inicial de 15 dias para apresentar ao administrador judicial. O administrador judicial tem 45 dias para publicar o edital, né? Vamos supor, então, que passa aí 10 anos, e aí que você fica sabendo que uma empresa entrou em recuperação. Aí eu vou habilitar o meu crédito. A habilitação, nesse caso, é chamada de crédito retardatário. Por quê? Porque foi fora totalmente do tempo, né? Nesse caso, tem algum prejuízo, professor? Eu vou ficar sem receber, então, o meu dinheiro? Não. Você vai receber o seu dinheiro, porém você perde o direito de voto na Assembleia. E, professor, isso vai influenciar alguma coisa? A depender do valor que você tem a receber, não vai mudar muita coisa, não, tá? Mas a depender do valor, pode ser que mude alguma coisa no voto, na aprovação do plano. Como eu disse, a Assembleia de Credores é como se fosse uma audiência, né, onde todo mundo vai se reunir para aprovar o plano. Então, se porventura você chegou 10 anos depois com o dinheiro para receber, nem teria como você participar dessa audiência. Por isso que a legislação fala, se você é um crédito retardatário, ou seja, que chegou depois de que tudo foi resolvido, você perde o direito de voto. Não tem como você votar numa assembleia que você nem participou, tá? Então, mas você não fica, porém, sem prejuízo de recebimento. Ou seja, você vai receber o seu dinheiro, tá? Não vai ficar sem receber, aquela pessoa que esqueceu de habilitar não fica sem receber, não. Ela recebe, mas ela vai demorar um pouquinho porque ela chegou atrasado, né, no negócio. Mas ela vai, de fato, receber. Tranquilo? Beleza? E aí, na nossa próxima aula, para não esticar muito aqui a baladeira em termos de conteúdo, a gente vai falar sobre justamente essa assembleia. Como é que essa assembleia funciona? Então, a gente já viu a parte da petição inicial, a gente já viu o deferimento do juiz, a gente já viu a habilitação dos credores, que foi essa aula de hoje, né? Os credores ali se habilitaram para receber o dinheiro, teve gente que impugnou, teve gente que discordou, entrou em divergência com o administrador, mas agora a gente vai para um próximo passo, onde toda a linha de crédito, toda a relação de credor está tudo certo. Foi homologado a relação de credores. Próximo passo, marcar a Assembleia Geral de Credores. Bora marcar essa reunião que vai acontecer, que vai ser a cena do nosso próximo aula, nosso próximo capítulo. A Assembleia Geral de Credores. A gente está chegando no fim já, professor, pessoal, do processo da recuperação judicial. A gente já viu aqui, deixa eu até fechar aqui a tela. A gente já viu a petição, o deferimento, vai chegar agora na Assembleia de Credores, e aí na Assembleia vai ter um plano. Nesse plano, né, de pagamento, vai ser aprovado ou não em Assembleia. Então, sendo aprovado, segue para cumprimento. Não sendo aprovado, vai para falência. A gente vai estudar isso na nossa próxima aula, a Assembleia Geral de Credores. William, a lista para pagamento dos credores é um sorteio? Não. A lista, a gente vai ver na nossa próxima aula, tem uma ordem de pagamento, tá, William? Primeiro, os trabalhadores. Segundo, aqueles com garantia real, ou seja, que tem algum imóvel penhorado, para liberar logo esse imóvel. Terceiro, os quirografários, que é a galera toda, todo o resto. Se você não é trabalhador, que você não tem garantia real, você é quirografário. E, por fim, as microempresas. Então, você tem uma ordem de pagamento, tá? Ele paga primeiro os trabalhadores, depois vai passando para os demais credores.
Tranquilo? Show de bola? Pessoal, então, para não esticar muito a baladeira, hoje a gente falou sobre a habilitação dos credores. Posso impugnar, posso apresentar, me habilitar. Na nossa próxima aula, a gente vai para a próxima fase, que é a Assembleia Geral de Credores. Tranquilo? Show de bola? Alguma dúvida? Manda aí. Qualquer coisa, tem mistério não. Tudo certo, então? Beleza. Maravilha. Show de bola, grande William. Pessoal, então uma boa noite. Eu vou encerrar agora aqui a gravação, tá? Vou interromper, calma aí.